Profecias do Fim do Mundo, esse livro maravilhoso, estamos chegando no final dele já, que tem profecias reconhecidas pela Santa Igreja, tem na Loja Sagrada Face, www.lojassagradaface.com.br. Nós estamos com as profecias da Beata Ana Catarina Emérita, nós começamos na página, são várias profecias dela, né? Aqui foram unidas várias delas. Nós estamos na página 200 do livro. Tive ainda uma visão sobre a grande tribulação, tanto na nossa terra como em países mais afastados. Pareceu-me ver como que se exigia do clero uma concessão que ele não podia fazer. Vi muitos velhos sacerdotes e alguns velhos franciscanos que já não traziam o hábito da ordem, e mais marcadamente um velho eclesiástico que chorava muito amargamente. Vi ainda alguns jovens chorar com eles. Tive uma visão na qual via os outros da falsa igreja. Tive uma visão na qual via os outros na falsa igreja, edifício quadrado, sem campanário, negro e sujo, com uma cúpula elevada. Eles estavam em grande comunhão com o Espírito que aí reinava. Essa igreja está cheia de imundícies, de vanidades, de insanidade e obscuridade. Quase ninguém nela conhecia as trevas no meio das quais trabalhava. Tudo era puro em aparência, mas não era mais que um vazio. E quase todos os bispos do mundo, pelo que julgo, mas apenas um pequeno número estava são. Vi ainda na Alemanha eclesiásticos mundanos e protestantes manifestar desejos, elaborarem um plano para a fusão das confissões religiosas e para a supressão da autoridade papal. Então aqui você tem que ver o seguinte, ela deu uma voltada. Esse aqui está um pouco antes de nós. Tá? Desse momento que nós estamos passando agora, onde já não temos mais aí justamente não tem mais sacramento válido, lá é igreja falsa, lá não tem mais sacramento válido que é possível agora só na igreja doméstica, na igreja que voltou para as casas. Mas vamos estrinchar aquilo que aconteceu debaixo do nosso nariz e nós não vimos. Tive ainda uma visão sobre uma grande tribulação, tanto na nossa terra como em países mais afastados. Pareceu-me ver como que se exigia do clero uma concessão que ele não podia fazer. Vi muitos velhos sacerdotes e alguns velhos franciscanos que já não traziam o hábito da ordem. Gente, os franciscanos não é só eles, os religiosos, a maioria já não usa mais hábito. Às vezes usa hábito só para conversar com você na hora da missa, lá hoje em dia, entre aspas, mas no dia a dia não usa mais. Outras vezes já não usa mais mesmo. A grande maioria abandonou o hábito. Alguns ainda usam alguma coisa aí para inglês ver como se fala. Mas muitos já abandonaram o hábito. É por isso que muita gente acha que eu sou padre, porque o padre também abandonou a batina. Antigamente você via o sujeito de preto, aquela gola, o colarinho de padre, é padre. Não tem como não ver um padre de batina preta por aí. O Monsenhor Cícero de Alvarenga era inconfundível, ninguém pensava que ele era outra coisa. Mas hoje em dia tem muito padre que você olha e eu falo, se colocar eu e esse padre do lado e perguntar para quem não conhece, votação, quem que é o padre? A maioria vota em mim. E eu não faço força nenhuma para poder ser padre, gente. Eu só sou de Deus, eu sirvo o Senhor, é só isso. É que eles não estão se esforçando para poder ser padres. Eu sou só um leigo, mas eles não estão se esforçando para poder ser padres. E eu não me esforço para poder ser leigo. Leigo sou com muito orgulho. É o chamado que o Senhor me deu, acabou. Mas eles não se esforçam nem um pouquinho. Uns padres com camisa aberta até o meio, corrente de ouro, umas coisas que parecem mais bicheiro do que antigamente, né? Aqueles bicheiros que a gente via na televisão antigamente em jornal lá sendo preso, do que de verdade um padre, né? Então, o cara vai pro boteco tomar cervejada. Tinha uma aqui na nossa cidadezinha aí que era isso, era popular, né? Ia pro boteco tomar uma pingaiada, cervejada com todo mundo. Então, quer dizer, é isso, eles foram abandonando. Hoje em dia é um ou outro que usa. Por exemplo, Taubaté tem os franciscanos lá, que eles usam o hábito na hora da missa, mas no dia a dia deles eles não usam, não. Só roupa normal, roupa civil. Tá? No dia a dia, não. Aliás, lá dentro da casa mesmo, eles usam bermudona e umas camisetas cavadas que falam, nossa, não podia ser assim, tenho certeza que São Francisco não ia aprovar isso aí. Né? Porque a gente viu, estou falando porque a gente viu isso passando por muito lugar, né? Mais marcadamente, vi um velho eclesiástico que chorava muito amargamente, vi alguns jovens chorar com eles. Então, bom, isso aí é o pessoal lá atrás, o pessoal mais velho, que foi sendo suplantado, né?
e foi vendo a igreja sendo invadida, vendo a igreja sendo modificada e simplesmente chorando amargamente por isso, por ver então a igreja perdida. Esses jovens que choram com eles talvez sejam aí ex-seminaristas, gente que foi posta para fora porque tinha vocação. Ou alguém que tinha ideia aí do que podia estar acontecendo, porque algum padre aí, o próprio talvez aqui tenha comentado, né? Talvez isso, certo? Então, ou talvez porque começaram a ver aí o mundo ofendendo a igreja, ofendendo o Senhor, e vamos fazer reparação, enfim, meus irmãos. Essa parte da história a gente não consegue mais localizar, porque a gente estava numa igreja em mutação, em processo de invasão. Isso aqui é um caso isolado lá para trás, a gente não sabe mais onde está isso. Já foi, já aconteceu, atrás de nós. Tive uma visão na qual via os outros na falsa igreja, edifício quadrado, sem campanário. Campanário é onde tem o sino, tá? Sem sino. Vi edifício quadrado, sem campanário, negro e sujo, com uma cúpula elevada. Eles estavam em grande comunhão com o Espírito que aí reinava, mas o Espírito que reinava nessa igreja, que reina na igreja falsa, não é o Espírito Santo. É o demônio. Isso aí são os espíritos malignos, não tem nada a ver com o Espírito Santo, tá certo? Tanto é que aqui está escrito Espírito com E minúsculo, se fosse Espírito Santo seria E maiúsculo. Então, Espírito que ali reinava. Esta igreja está cheia de imundícies, de vanidade, insanidade e obscuridade. Imundícia é o que mais tem na falsa igreja. Escândalos e mais escândalos sexuais. Eu sou, assim, faço uma previsão de que, tipo, uma estimativa, que tipo, a cada um escândalo que a gente fica sabendo, bom, tem pelo menos 100 que a gente nunca vai ficar sabendo. Alguns escândalos sexuais vêm à tona, outros a gente só fica sabendo na internet, um ou outro chega na mídia, aí, na grande mídia, outro a gente só fica sabendo na internet no exterior, e outro a gente nem vai ficar sabendo, mas o negócio é feio, é escandaloso mesmo. O que a gente espera de invasores que tomaram a igreja, não acreditam em nada, não tem religião nenhuma, a não ser a do anticristo, e simplesmente estão lá bancando o que eles não são, e foram lá para destruir mesmo, e para ficar com espólio de guerra, aproveitar tudo que eles puderem enquanto o negócio durar. O que a gente pode esperar? Coisa boa que não é. Quase ninguém nela conhecia as trevas no meio das quais trabalhava. Olha aí os leigos indo lá, e achando que o Senhor ainda está lá, e você fala e o seu parente não aceita, porque o Senhor abriu nossos olhos, quis abrir o dele e ele não quer abrir, quis abrir o dele através de você, né? Mas ele não quer abrir os olhos, continua tampando os olhos, não estou vendo nada, eu não quero ver isso, só quero coisas felizes. Né? Estão lá e não conheciam as trevas no meio das quais trabalhavam. Porém, tudo era pura aparência. Parece que continua sendo a mesma igreja. Os prédios continuam sendo os mesmos. Parece que continua acontecendo a missa lá. Tudo parece que ainda tem comunhão verdadeira, quando na verdade agora é só a partícula sem consagração, né? Mas olha que ela fala, tudo era puro em aparência, aparentemente, mas não era mais que um vazio. Tudo vazio, porque o Senhor não está mais lá. O Senhor não está mais na falsa igreja. Nem ia ficar. E nem ficaria mesmo. Depois de tudo que a gente sabe, é claro que ele não ficaria lá. Olha, ele quis sair lá do convento onde Santa Faustina estava, da capela do convento, pelos pecados de algumas irmãs, ele disse que não ia ficar mais lá. Aí a porta do sacrário abriu, saiu a hóstia e começou a flutuar em direção à saída. Santa Faustina, vendo aquilo, entrou em pânico, em desespero, pegou a hóstia com todo o respeito do mundo possível, devolveu, falou para Jesus, prometeu que ela ia fazer reparação pelos pecados das irmãs e devolveu lá no sacrário. O Senhor aceitou, porque falou, já que você vai fazer reparação, então ele aceitou. É claro que a turminha de latinha aí adora criticar. Aí, ó, tá pondo a mão na hóstia, filho. Tá pondo a mão na hóstia, como assim? Gente, ela é santa, gente. Sabe, o dia que vocês forem metade da santidade dela, talvez vocês comecem a entender. Por enquanto, tá feio o negócio. Eu só aceito em latim, só. Né? E olha que o Papa João Paulo II tinha dito isso também. Tinha muita gente aí do latim que era aceita, que é assim, eles aceitavam o que eles queriam, não aceitavam tudo. Uma parte aceitava da igreja, outra parte não aceitava. Ao contrário de nós aqui. Aqui tudo que até o Papa Bento XVI a gente aceita. Certo?
Porque é a igreja verdadeira. Agora, de Bergoglio para frente, daí virou completamente igreja falsa, não dá para aceitar nada, não é possível, né? Então, você veja, se lá atrás, por causa de alguns pecados das irmãs que estavam ali, ele já não queria mais ficar, você acha que ele ia ficar numa igreja que tirou o verdadeiro Papa do poder, deu um golpe de Estado, colocou um excomungado no poder e a igreja começou toda a celebrar em união com o Papa Francisco, e ainda por cima consagrando a igreja, a Mãe Terra, Pátria Mama? Você acha mesmo que o senhor ia ficar lá? Claro que não, gente. Claro que não. Isso foi profetizado que não ia acontecer. Vi quase todos os bispos do mundo, pelo que julgo, mas apenas um pequeno número estava à ação. Esse pequeno número já não existe mais. Isso aqui não existe mais, porque quando deram o golpe no Papa Bento XVI, ninguém falou nada, silêncio mortal. Quando deram o golpe, quando fizeram a consagração do Vaticano à Pátria Mama, teve um bispo no Brasil, que já faleceu, inclusive, que falou que aquilo lá era um absurdo. Depois que euzinho aqui comecei a mostrar o absurdo que estava acontecendo no sino da Amazônia, teve aí um youtuber conhecido aí de muitos de vocês, famosinho, que simplesmente foi lá, passou um mês lá, disse que ia cobrir o sino da Amazônia, e a única coisa que ele fez foi defender o Bergoglio da primeira vez, quando eu falei no dia 4 de outubro de 2019 que ele tinha consagrado o Vaticano à Pátria Mama, quis defender o Bergoglio. Que isso, ele estava muito não à vontade, ele estava até dormindo, mas quando ele estava acordado ele não estava à vontade. Poxa, deu um joguinho de cena lá, levantou da cadeira como se estivesse saindo nervosinho, deixou a câmera rodar mais um minuto e desligou a live. Certo? Deu show, né? Aí no dia 7, quando eu mostrei, dia 7 de outubro, que eles estavam fazendo consagração à Pátria Mama, lá dentro da Basílica de São Pedro, saíram com o andor da Pátria Mama num barquinho, bispos e cardeais, junto com Jorge Mário Bergoglio atrás, aí calou a boca, não falou mais nada, mudou de assunto, começou a falar de uma outra coisa e acabou, não via mais quase nada dele. Então, é o tipo da coisa. Nós aqui trabalhamos para o Senhor, né? Quem trabalha para o Senhor não tem rabo preso com ninguém e tem liberdade de falar. Eu trabalho para o Senhor, agora o resto não posso garantir. Não posso garantir nada e tenho lá minha opinião pessoal, pelo que eu vi, que não é bem assim. Enfim, porque a própria atitude não combina, né? Se foi lá, era para estar simplesmente denunciando todos os abusos e absurdos que estavam acontecendo no sino da Amazônia, mas não falou isso aqui da Pátria Mama, nem da Mãe Terra, nem isso aqui, Então, assim, aí esse bispo, inclusive, ele terminou sendo perseguido, o Bergoglio queria tirar ele daí de onde ele estava no Brasil, lá esqueci o nome do lugar, e depois disso, mas nunca saiu falando que o Papa Bento XVI continuava sendo Papa. Lá na Itália e na Europa, um ou outro criticou alguma coisa quando aquelas encíclicas do Bergoglio falsas, né? Não pode nem chamar de encíclica, aqueles documentos falsos da falsa igreja, permitindo o casal de segunda união receber comunhão e estar atuando na igreja que não pode, permitindo uma série de absurdos lá, que ele foi permitindo um ou outro quando percebia que a turma toda lá estava, muitos católicos estavam se revoltando. Aí, claro, foram chamados, né, por Jorge Mário Bergoglio, a certeza, vem cá, olha, é o seguinte, vocês vão me combater, tá? Tá vendo aí, a turma tá ficando nervosa, tem um grupo lá, então não tem problema, você pode falar na mídia que você está contra, entrou aqui com um documento pedindo aí, assim, satisfação, vocês ficam com esse grupo, toma conta desse grupo, o que for preciso falar, vocês falam. Agora não bate muito em mim, né, também maneira, certo? Certeza que foi combinado, total certeza. Um desses aí, o cardeal Burke, simplesmente, quando o Leão Lobo entrou, ele estava felicíssimo que agora temos um Papa, e bababá, e bababá. O cara não sabe o que está acontecendo, o cara é cardeal e não sabe o que está acontecendo, então tem muita coisa esquisita nesse mundo. O cardeal é o mais próximo do Papa que tem. Se ele não sabe o que está acontecendo, então vou contar um negócio para você. Aposenta, meu filho. Vai para Miami Beach, que ele é dos Estados Unidos, vai passear na praia lá e esquece que você é igreja, porque não é mesmo? E os outros todos também. Agora a linha sucessória Pietrina foi finalmente restabelecida. Gente, eu vi gente que escreveu livro defendendo o Papa Bento XVI com essa palhaçada. O cara já perdeu um monte de público na internet, lá na Itália, e escreveu livro, tudo, e continua defendendo o tal Leão Lobo, mas só pode ser isso aqui, não tem outra explicação. Então, sempre foram assalariados para dar uma criticada no Jorge Mário Bergoglio. Então tá bom, gente, é isso aí, o Papa é o Bento XVI, vem comigo, o Papa é o Bento XVI, agora o Papa é o Leão Lobo. Só que daí não colou. Aí não colou.
porque simplesmente quem sabia que o Papa era o Bento XVI sabia que o próximo não ia ser Papa, porque os cardeais foram todos excomungados, e cardeais excomungados não elege Papa válido. Os comungados que concordaram com o golpe contra o Papa Bento XVI. Se tinha cardeal lá fiel ao Papa Bento XVI, eles tinham que se unir, fazer uma reunião, lançar um documento dizendo que o Jorge Mário Bergoglio não era Papa, era só um excomungado, e o Papa continuava sendo o Papa Bento XVI, exigimos que restabelecesse o verdadeiro Papa ao poder. Ou até antes, não aceitamos a renúncia dele, ele está sendo pressionado. Nós não vimos nada disso, não vamos ver. Vi ainda na Alemanha eclesiásticos mundanos. Como é que pode ter eclesiástico mundano, padre e bispo mundano do mundo? Não era para ser só eclesiástico, né? Vi ainda na Alemanha eclesiásticos mundanos e protestantes manifestarem desejos e elaborarem um plano para a fusão das confissões religiosas. Jorge Mário Bergoglio recebeu o pessoal luterano lá não sei quantas vezes, pelo menos 2 vezes, a imagem do Martinho Lutero, excomungado da Silva. Martinho Lutero, que é uma santa da nossa igreja, viu que ele está no inferno. E simplesmente recebeu com pompa, honra e glória, e elogiando ainda Martinho Lutero. Está vendo? Está vendo? Olha aqui. E elaborarem um plano para a fusão das confissões religiosas. Não é viável. Não é possível, porque as 2 confissões têm que tirar muita coisa, eles têm que cortar muita coisa para conseguir juntar, e é o que eles estão tentando em todos os lados. Tá certo? E para a supressão da autoridade papal. Ou seja, quem vai mandar não é mais o Papa, não é mesmo, vai ser o anticristo. Então você está vendo? Une tudo e vai todo mundo para o anticristo. Esse é o esquema. Então uma parte nós já vimos que aconteceu, nós não vimos, mas aconteceu, outra parte... Isso aqui tudo já foi, gente. É tudo coisa que já foi ou que já está acontecendo, como no caso da profecia da falsa igreja. É isso que é bom, né? A gente conhecer as profecias e conhecer o que está acontecendo, daí a gente sabe separar o que já aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer ainda. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que seja louvado. Eu leio, não pulo, porque isso aqui ajuda a gente a entender o que aconteceu na igreja. Está mostrando para nós um raio-x do que foi que nós não vimos. A gente estava lá achando que a igreja era verdadeira.